Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, nós vamos ler e depois pedir que Deus aplique esse texto ao nosso coração. Eu quero dizer aos irmãos, mais uma vez, que nós estamos em uma série de mensagens, uma série de reflexões baseado no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é considerado a base de todo o ensinamento de Jesus, e a gente vai trabalhar então nestas mensagens que eu estiver aqui trazendo para os irmãos. Geralmente farei nas manhãs, mas não significa que à noite eu também não possa, se entender de Deus que devo fazer, trazer parte dessa reflexão do Sermão do Monte também nos cultos da noite. Então diz assim o texto sagrado, mais uma vez repito, Mateus capítulo 5, versos de 13 a 16. Disse Jesus: vós sois o sal da terra, mas se o sal vier a ser insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade situada sobre um monte, nem se acende a candeia e se põe debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar? Paizinho, em nome do Senhor Jesus, nós te bendizemos, te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua casa, junto com os nossos irmãos, para adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo. Reconhecemos, Pai, o Senhor é soberano, não há Deus maior e nem Deus melhor, nem tão digno quanto o Senhor. Por isso estamos aqui para reverenciá-lo, para bendizê-lo. E Deus, é uma alegria para nós saber que o Senhor tem prazer em comunicar a tua palavra aos nossos corações. Por isso, nesta manhã, baseado nesta porção que já lemos, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor nosso. Fale, Deus, aos nossos corações. Ajude-nos a perceber, nesse texto, algo que ainda não percebemos. E que a tua palavra entregue a cada um de nós possa encontrar no nosso coração guarida, morada. E saiamos todos daqui determinados e dispostos a colocar em prática aquilo que o Senhor certamente vai falar com a gente agora. Eu oro assim, grato, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então, irmãos, quando Jesus ele falou essas palavras aqui no Sermão da Montanha, ele estava se dirigindo àquela multidão de judeus e discípulos, até então, os que são os seus seguidores, os que estão chegando a Jesus, são judeus que haviam se convertido à proposta de Jesus. Então essa multidão é composta de judeus e discípulos que estavam esperando pelo Messias. Quando você vai ler o Velho Testamento, você percebe que desde Gênesis, Deus promete que enviaria o Messias. Quem é o Messias na promessa dada por Deus? É aquele que haveria de redimir a humanidade, de salvar toda a humanidade. Então, é nesse contexto que os judeus estão olhando para Jesus e se perguntando, será ele, perceba, será ele o Messias? Então, Jesus está falando com aquela multidão que está esperando o Messias. Mas, a verdade é que esses judeus, mesmo os discípulos, aquela multidão que seguia Jesus, ainda eles não tinham compreendido as limitações, os limites, a proporção, o que significava. Era limitada, ou limitado, o entendimento que aqueles amados tinham a respeito do reino de Deus. Eles esperavam por uma promessa, eles esperavam pelo Messias, mas não tinham compreensão de toda a dimensão do que de fato é
o reino de Deus. Então, a época que eles estavam vivendo era de grande agitação, embora eles esperassem o Messias, eles confiassem no Messias. Eles estão vivendo numa época de muita agitação e de muita expectativa política. O Império Romano está dominando sobre a terra de Israel, está dominando sobre o povo israelita, e muitos dos israelitas, por conta disso, eles aguardavam, esperavam a vinda de um Messias, de um libertador que fosse político, que fosse terreno. Então perceba, mesmo aqueles mais ávidos, mesmo aqueles mais observadores da promessa, e que ensinavam sobre a promessa, e que falavam sobre a vinda do Messias, falavam na expectativa e na percepção de que o reino de Deus, fosse ser, ou o reino desse Messias fosse ser um reino político. Tanto é verdade, irmãos, quando você vai lendo os evangelhos, mesmo depois da ressurreição, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: é agora que o Senhor vai estabelecer o seu reino aqui na terra? Porque eles ainda não tinham entendido. Perceba, não é muito fácil para a gente tem dificuldade de entender certas coisas. E eu espero, em nome de Jesus, hoje pela manhã, por causa do Espírito Santo de Deus, a gente consiga perceber um pouco mais sobre o que de fato é o reino de Deus e como é que nós devemos nos portar dentro deste reino. Então eles esperavam por esse libertador político ou terreno. No entanto, Jesus então vinha falar de um reino diferente. Aqui no Sermão do Monte, Jesus está colocando as bases do reino de Deus. A gente já conversou sobre isso semana passada, quando a gente abordou as bem-aventuranças. Agora nós estamos falando sobre ser sal e luz, não é? E, inclusive, queria deixar aqui proposto como tema desta reflexão na manhã de hoje, para um mundo em caos, sal e luz. E dito isto, continuar nesse raciocínio para dizer aos irmãos que, então Jesus começa a falar sobre esse reino diferente, que não se baseava em conquistas políticas, não se baseava e não se baseia, não é, em situações humanas ou para a sociedade humana ou para esse tempo. O reino de Deus, ele é atemporal, para todos os tempos, e ele extravasa, na verdade, o tempo. Ele vai para além das nossas limitações humanas. E é isso que Jesus está ensinando. Não se trata ali de um poder militar que seria instituído, mas o reino de Deus tem a ver com uma transformação que acontece no nosso interior, que acontece no interior de cada ser humano. Então, a proposição do reino de Deus é uma revolução que acontece de dentro para fora. É isso que Jesus está ensinando àqueles primeiros discípulos, aqueles judeus que os estão ouvindo, aquela multidão, e o Senhor Jesus quer que eu e você entendamos também que esta revolução que ele veio promover neste mundo é uma revolução que vai acontecer no interior do ser humano, não tem a ver com um acontecimento político ou social. E o que Jesus está ensinando ali no Sermão do Monte, ao falar estas palavras, é como os seus seguidores, então, deveriam viver neste mundo. Como é que deveria ser o modus operandi de cada um de nós aqui nesta terra? Então, ao dizer, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo, Jesus os chamava aqueles que o ouviam, me chama, te chama, nos chama a nós, para sermos agentes de transformação. Não pela força do braço, não pela força militar, não pela força política, não pela força da capacidade de mobilização. Não. O Senhor Jesus, Ele nos chama para ser esse agente de transformação através da sua presença, não é? Da presença de Jesus em nossas vidas e da presença desse que é alvo do amor de Deus, da presença de Jesus em si mesmo, em todos os lugares, e do testemunho que estes vão dar. Então Jesus nos chama para lutar uma luta, não com armas humanas, não com armas bélicas aí que a gente conhece, mas através do Espírito dele que vai habitar em nós e nos levará a ser
neste mundo, testemunhas vivas de quem é Jesus e o que Jesus faz. Então, o que o Senhor Jesus estava ensinando àquelas pessoas e a nós é isso. Usando estas duas metáforas, do sal e da luz, o Senhor Jesus estava querendo que eles entendessem como deveria ser o seu comportamento na sociedade, entre os seres humanos. Então, essas duas metáforas são poderosas e para aqueles dias, mas também para os nossos dias, e continuam valendo. E elas são desafiadoras para nós, hoje. Elas querem falar conosco hoje. E é por isso que a gente vai refletir, então, sobre essas duas metáforas. Primeiro, a questão do sal. Então, o sal da terra. O que é que Jesus quis ensinar para mim e para você, quando ele fala sobre ser sal da terra? Então, o sal, nos tempos de Jesus, né, nos tempos lá da Palestina Antiga, daquele momento em que Jesus estava vivendo, o sal, ele tinha diversos usos. Mas, principalmente, o sal servia para a conservação. Não tinha geladeira, né? Não tinha esses recursos que a gente tem hoje. Então, o sal era muito usado. Em comunidades onde não há esses recursos, ainda é usado para conservar. Então, o sal era usado como conservante. Ou seja, ele era usado para preservar os alimentos, a fim de que estes não fossem corrompidos, ou seja, apodrecessem. Mas também eram usados como tempero, ou seja, eram usados para dar sabor ao alimento. E além disso, o sal também era usado como adubo para fertilizar a terra. Olha só. Então, ao dizer, vós sois o sal da terra, Jesus estava falando de um papel de preservação e transformação na sociedade. Repito, ao dizer, vós sois o sal da terra, o que Jesus estava dizendo é que os seus discípulos, aqueles que fazem parte do reino de Deus, estas pessoas têm um papel de preservação e de transformação na sociedade na qual elas estão inseridas. Então, o sal, ele impede a deteriorização, como eu já falei, né? E traz sabor. Da mesma sorte, nós, os discípulos de Jesus, devemos ser agentes de preservação moral e espiritual em um mundo decadente, em um mundo, né, que cada vez mais se afunda no caos. Então, nessa sociedade perversa, maligna, que se afasta de Deus, que não quer saber dos princípios e valores do reino de Deus, nós, os discípulos de Cristo, nós precisamos ser aqueles que preservam a moral e a espiritualidade. Então, se espera de nós que o nosso valor moral seja aquele que as Sagradas Escrituras ensinam. Ser sal significa ter esse senso de moral acurado. E aí eu tenho usado esses termos nos últimos tempos, e eu mais uma vez quero lançar mão disso para ajudar o irmão a entender. Não é a moral social, porque o ser humano tem a mania de fazer isso, né? Não tem a ver com aquilo que um grupo diz, não, isso aqui é moral, isso aqui é correto. Não. Tem a ver com a moral eticamente bíblica. A moral ditada por Deus. Não que interpretada por mim eu digo, não, isso aqui é o correto. Não, é aquilo que Deus disse que é correto, aquilo que Deus disse que é certo. Então, nós somos chamados para, nesse tempo, neste mundo, nesta sociedade, sermos o sal, aqueles que preservam a moral e a espiritualidade. E ao mesmo tempo que nós preservamos, que precisamos ter uma postura de preservação com relação a essas questões morais e espirituais, nós também devemos dar sabor à vida das pessoas. E olha só, como parece paradoxo, como parece uma ideia contrapor a outra. Mas não, Jesus está dizendo, olha, vocês são sal. O sal preserva, mas o sal também dá sabor. Então veja como não é sair metendo tiro para todo lado, né? Dando de dedo em todo mundo, não é isso. É viver de tal forma que as pessoas possam olhar para a gente, peraí, o comportamento ético daquele indivíduo, moral, espiritual, tem alguma coisa de diferente.
É possível a gente viver uma vida feliz, abençoada, porque eu penso que esse sabor que Jesus está se referindo quando o indivíduo olha para a gente, aquela pessoa ele vive nos princípios do reino de Deus, ele vive de acordo com os ensinamentos de Jesus, mas ele é uma pessoa feliz, realizada, ele não é uma pessoa, né, que está aí, eu sou crente, creio em Jesus, aleluia. Não, ele é uma pessoa que mesmo passando por dificuldades, por lutas, não é, por intempéries, ele encara todas as situações com fé, ele encara todas as situações crendo que ele tem um Deus que vela por ele, um Deus que o sustenta, um Deus que o segura, como a gente já cantou nessa manhã. Então, irmão, irmã, querido, querida, o que Jesus está ensinando aqui nesta parte do Sermão do Monte é isso. Nós, ao mesmo tempo que preservamos e precisamos preservar, através do exemplo, da conduta, as questões morais e espirituais, também damos sabor àquele ambiente, tornando o mundo em que nós estamos mais agradável. E cumprindo, obviamente, o propósito de Deus. Então é óbvio que onde a gente está, onde nós estamos inseridos, na nossa família, nossa casa, nós precisamos ser aqueles que dão sabor. A gente precisa trazer uma atmosfera de paz para a nossa casa, para o nosso lar. A nossa palavra, a nossa atitude, a nossa postura em casa, com o cônjuge, com os filhos, com os pais, precisa ser de sabor. As pessoas precisam se sentir bem com a nossa presença. Mas não só isso, a nossa família mais expansiva ou expandida, né, lá no trabalho, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, nós precisamos ser aqueles que dão sabor, que trazem alegria para aquele ambiente. Então, é isso que Jesus está dizendo. Nós vivemos em um mundo, infelizmente, cada vez mais afetado pela indiferença, pela corrupção moral, né, pelo relativismo. E como cristãos, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a influenciar o ambiente ao nosso redor, impedindo que a moralidade seja deteriorada e ajudando as pessoas a verem o sentido de suas vidas em Cristo. Então, se de fato a gente for um discípulo de Jesus, irmãos, quando a gente fala isso, eu estou falando isso, e qualquer acho que outro pastor, servo de Jesus, que falar, ninguém vai sugerir a você que você seja perfeito. Nós não somos perfeitos. A verdade é que mesmo quando erramos, a nossa postura vai dizer se a gente é cristão ou não. Então, nós não estamos falando de perfeição, mas de intencionalmente querer viver esses princípios, esses valores. E na sociedade, nos comportar de tal forma que as pessoas que estejam ao nosso redor olhem para nós e possam ver em nós, de fato, pessoas que têm esse comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Então, o sal aqui, não é, usado por Jesus, é o sal que tem também o poder de curar. E nós, a igreja de Jesus, nós podemos trazer cura emocional e espiritual ao mundo que está doente. Lembre, o poder não está em mim, o poder não está em você, o poder não está aí na igreja, mas o poder está no Jeová Rafá, amém? O poder está no Deus que cura. Porque é isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam, que aquele que tem o poder de curar, cura. Então, quando Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, está dizendo, olha, vocês são os portadores da boa mensagem, da mensagem verdadeira, da mensagem curadora para toda a sociedade que está apodrecendo. Ela precisa ser conservada, e para que ela seja conservada, ela precisa conhecer as boas novas do reino de Deus, as boas notícias que o Senhor Jesus veio trazer a esse mundo. Então, a pergunta que eu e você precisamos responder é, como estamos sendo sal em nosso dia a dia? E aí eu gosto de dizer sempre o seguinte, primeiro lugar para eu e você sermos sal, é lá em casa. É lá em casa. Berenice precisa olhar para mim, não, Jean é sal. Ele me ajuda a não me corromper. Ele me ajuda a dar sabor. Falei, né, que o sal era usado, não só lá no passado, né, quem entende de agricultura pode até me ajudar melhor aí. Ainda hoje, o sal é usado inclusive para fertilizar a terra. Então,
a minha presença vai ajudar para que as pessoas ao redor também sejam melhoradas. É isso. E começa em casa, tem que começar em casa. Tem que começar ali no nosso relacionamento familiar. E, obviamente, a ideia é que ele se expanda. Estamos fazendo diferença na sociedade em que nós vivemos? Ou nós estamos nos deixando dissolver na mediocridade e no conformismo? E aí, irmãos, não se ofenda com a palavra mediocridade, porque medíocre significa alguém que vive na média. Entendeu? Então não fique brabo comigo, né? O pastor xingou lá do púlpito, né? Falou palavrão lá do púlpito. Medíocre não é um xingamento, medíocre é uma avaliação do seu nível. Então medíocre é alguém mediano. Então será que nós não estamos nos deixando ser dissolvidos por essa sociedade e aceitando um papel de mediocridade, de mediano? Será que nós estamos nos conformando? Lembra que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a gente não deve se conformar com esse mundo. E o termo ali, conformar, em Romanos, tem a ver com ser moldado. Ele está dizendo, olha, não se deixe moldar por este mundo. Não deixe que o mundo deforma você. E é nesse sentido que Jesus está dizendo, vocês são o sal. Vocês não foram feitos para serem moldados. A partir do momento que eu entrei na vida de vocês, agora vocês têm em vocês o elemento necessário, e fique claro, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que, através de vocês, fique evidenciado a mensagem que eu quero transmitir ao mundo. Então, irmão, irmã, eu e você, que um dia abraçamos a fé em Jesus Cristo, fomos chamados para ser sal da terra. Amém? Vamos ser sal? Glória a Deus. Mas Jesus continua aqui, nesta parte do Sermão do Monte, falando sobre a luz do mundo. E aí então ele diz, vós sois a luz do mundo. Jesus também diz, então aqui, que com ser luz do mundo, nós, os filhos dele, precisamos iluminar os lugares escuros e permitir que as pessoas vejam a realidade. Irmãos, não é na força do homem. Falei semana passada, vou repetir. Lá em Zacarias, o profeta vai dizer, né, sendo usado por Deus, ele diz, ó, nem por força e nem por violência, mas pelo meu. Então, irmãos, não é força política, não é discurso, não é briga, não é afrontação, não é isso, é testemunho. Porque, irmãos, contra um testemunho não há argumento, contra fatos não há argumentos, né? A pessoa está ali, você é testemunha viva, olha só, o Jean, ele era assim, agora é assado, Deus está fazendo a vida dele, tira o Jean, põe seu nome aí. É isso que as pessoas verão. Então, é nesse sentido que Jesus está dizendo. Nós precisamos iluminar os lugares escuros e permitir que as pessoas vejam a realidade, a verdade. É isso, nós precisamos ser instrumentos de Deus para que isso aconteça. Por isso ele falou, vós sois a luz do mundo. Então, em tempos de escuridão espiritual, e o mundo vive nessa escuridão espiritual, a luz, ela precisa brilhar com clareza. E é esse o ensinamento que Jesus tem ali. Apontando o caminho para Deus e para a verdade. Então a luz, irmãos, não é para chamar a atenção para si. Quando Jesus está dizendo assim, ó, vós sois a luz do mundo, então ó, vocês são o centro da atenção do mundo. Não é isso que Jesus está falando. Olha, vocês são aqueles que precisam clarear para que as pessoas conheçam o caminho para Deus e conheçam a verdade. Por isso João diz, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o próprio Jesus se identifica dizendo, eu sou a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a verdade de João não é a verdade que as pessoas querem dizer, irmão. Porque às vezes alguém levanta aí, conhecereis a verdade vos libertará. Daí ele faz um discurso político. E se você for incauto, você vai na conversa do indivíduo. Não, irmãos. Qual é a verdade que João está dizendo? Qual é a verdade que liberta? Qual é o nome da verdade que liberta? Aleluia. Oh, povo santo maravilhoso. Já posso fechar a Bíblia e vou embora. É isso. Então, eu e você somos luz para iluminar e ajudar as pessoas a entenderem que Jesus é a verdade. E qualquer coisa, irmãos, que
diferencie de Jesus, destoe de Jesus, não é verdade. Então Jesus é a verdade. E eu e você precisamos iluminar as pessoas para que elas cheguem a esse conhecimento, a esse entendimento. Conheçam a Deus. E desta forma, então, possam viver o propósito de Deus para as suas vidas. Então, nesse tempo de escuridão espiritual que o mundo passa, eu e você precisamos ser esta luz. Então, no contexto ali da Palestina, é muito importante, né? E se você já vive há mais tempo, viveu no interior, inclusive, você consegue entender bem essa expressão que Jesus usa aí sobre ser a luz do mundo, né? Mas ali no contexto da Palestina, dessa Palestina do primeiro século, uma cidade sobre o monte era visível de longe. Então o cara construía lá no monte. Por isso Jesus usa essa expressão. Construía a cidade. De longe o cara iluminava e via. Quando você está na estrada, por exemplo, dirigindo, à noite, você vê de longe a estrada, não é? Você vê de longe a cidade. Você já não teve essa experiência? Porque a luz identifica onde é que está aquele lugar. E é isso que Jesus está ensinando. A luz vai identificar onde nós devemos chegar, onde é o nosso destino, espiritualmente falando, obviamente, né? Então, ali naquele contexto, a cidade que era construída lá no monte, ela ficava visível de longe, as pessoas já enxergavam. E, da mesma sorte, a candeia, não é, que iluminava a casa, toda a casa, ela era colocada no alto. Então, uma tocha ali, né, um candelabro colocado. Eu me lembro que quando criança, no sítio, né, não morava no sítio, mas quando eu ia para a casa dos meus tios no sítio, a gente usava umas lamparinas, que eram uma vasilha com azeite dentro, com, né, um produto inflamável dentro, tinha um pavio, se acendia o pavio, ele fazia uma labareda, e aquela era a nossa luz. Quanto mais longe você queria enxergar, mais alto você tinha que erguer, né? Opa, você levava. E é isso que Jesus está dizendo, que a luz serve para isso. A luz tem que ficar num ponto em que todo mundo possa ver. Imagine, a luz escondida não tem propósito. Então, a luz não é feita para ficar escondida, mas para ser vista e para impactar o ambiente ao redor. Eu me lembro que no ensino médio, eu ali com os meus 17 anos de idade, né, eu estava lá super empolgadão com Jesus, era recém-convertido, me converti aos 15, querendo conhecer de Jesus, aprender de Jesus, crescer. E na sala eu me identificava, que eu era cristão evangélico. E conversava com os professores, às vezes discutia sobre o tema com os professores, e aqui a boa discussão, não é briga, a boa discussão intelectual a respeito do tema. E aí eu me lembro que lá um certo dia a gente teve uma conversa assim, né, com um dos professores, e uma conversa boa, terminou, aí veio lá um irmãozinho e falou, também sou evangélico. E eu tinha passado praticamente o ano todo com ele, não tinha evidência de que ele fosse um seguidor de Jesus. E eu não estou dizendo que ele não era, estou dizendo da evidência. É por isso que Jesus disse que a luz não foi feita para ficar escondida. A luz, ela tem propósito se ela está num ponto em que ela pode clarear. Então, irmão, eu e você que abraçamos a fé em Jesus, a gente não pode ter vergonha de Jesus. A gente não pode ter vergonha de, no ambiente onde a gente está, identificar-se como um seguidor de Jesus. Pelo contrário, nós precisamos ter consciência de que nós somos luz. E a luz que vem de Jesus. Por isso mesmo, a sociedade precisa que a gente cumpra o nosso papel. Então, nesse mundo que a gente vive, né, nessa sociedade moderna, cada vez mais egoísta, materialista, desesperançada, né? Nessa sociedade que cada vez mais anda na contramão de Deus, nós, os filhos de Deus, nós, os cristãos, nós, os discípulos de Jesus, nós somos chamados a ser luz. E isso não significa viver, né, de forma qualquer. Pelo contrário, significa viver de uma maneira autêntica, transparente,
refletindo o caráter de Cristo em todas as nossas atitudes e palavras. Repito, não significa que eu e você vamos ser perfeitos, a gente não é. Mas a nossa atitude, né, a nossa postura, a nossa transparência, a nossa autenticidade, a nossa sinceridade, o nosso desejo real de agradar a Deus, vai ficar claro até mesmo na hora dos nossos erros. E precisa, é isso. Então a luz que Jesus menciona não é apenas para ser vista. Ah não, somos evangélicos, somos filhos de Deus, somos discípulos de Jesus. Não. Mas para atrair outras pessoas para Ele, Jesus, não é para nós também. Eu não devo viver uma vida autêntica, né, temendo a Deus, sendo discípulo de Jesus, para que as pessoas olhem para mim e falem, ai que legal, o Jean é um cara... Não. Eles precisam olhar para mim e enxergar em mim Jesus. O negócio é que eu preciso apontar para Jesus, para que as pessoas então glorifiquem a Deus. Isso se reflete em nossas boas obras. É que boas obras, irmãos, eu quero dizer, não é só dar esmola. Porque tem gente que interpreta que boas novas é isso. Ah, eu dou esmola no sinaleiro, estou fazendo boa obra. Eu vou dizer uma coisa para você, vou quebrar aí seus sonhos, né? Às vezes, a sua obra de dar um dinheiro no sinaleiro é uma má obra e não é uma boa obra. E vou dizer por quê. Às vezes, aquela criança que está pedindo dinheiro para você ali está sendo usado por um adulto, e explorada por um adulto. Aí você vai lá e dá o dinheiro para a criança, você está incentivando a exploração daquela criança. Você já parou para pensar sobre isso? E é mais fácil a gente dar R$1, R$2, R$5 no sinaleiro para alguém, do que você realmente conhecer a necessidade daquela pessoa e ajudar de forma efetiva a pessoa. Não é verdade? Não é mais fácil? Se alivia a mente. Opa! Mas será que você resolveu o problema daquele indivíduo? Eu não estou dizendo, irmão, que você não deva fazer isso, mas se for fazer, faça de forma consciente, entendendo que a sua boa obra realmente precisa transformar em ajuda efetiva para aquele indivíduo. Hoje nós estamos cercados de pessoas que, inclusive, abusam desse uso. Vou dar um exemplo clássico aqui. Nós tínhamos um projeto social numa das igrejas por onde a gente passou, e a gente ia no mercado, o mercado tinha essa parceria conosco, e aquele produto que para o uso lá do comércio, né, por exemplo, frutas, verduras, já estava ficando mais passadinho, e para o mercado específico não tinha tanto valor, porque ele queria apresentar para o comprador, para o consumidor, um produto zerado. Então, uma maçã que estava lá com amassadinho. Então, a gente ia lá, reciclava aquele produto todo, aquele que estava estragado, jogava fora, e aquilo que era possível ainda ser consumido, dentro do prazo de validade, nós encaminhávamos. Eu quero dizer que, inclusive, isso acabou-se com isso, não se pode fazer isso mais, né? Isso estou falando lá do passado. Muitas pessoas foram abençoadas, e o governo está ajudando bastante os pobres, né? Porque eles querem agora mudar aí negócio de validade, mas o que as igrejas e as organizações sociais faziam no passado para ajudar, e eles impedindo, agora estão querendo fazer o mesmo para poder ter a validade alongada. Falei, pronto, vamos lá. Voltando aqui. Então a gente pegava aquele produto bom, em condições de uso, fazia as cestas, cadastrava as famílias, levava. E algumas pessoas mentiam no cadastro, mentiam sobre quem era, o que era, para pegar. Pegavam a cesta, o pacote com frutas, verduras, legumes, chegava na esquina e jogava fora. Pegava só ali 1, 2, 3 itens que ele queria. Por isso que eu falo para você, você tem que ser inteligente, porque às vezes você acha que você está ajudando ao dar uma moedinha no sinaleiro, você não está. E precisa ir para além disso. Então, as boas obras vão para além só de caridade, irmãos. Tem a ver com a nossa conduta real mesmo, inclusive nessa postura, de estar disposto a ir lá na casa de alguém que realmente é necessitado, talvez ajudar essa pessoa a encontrar um emprego, encaminhar essa pessoa para a questão de saúde, e aí eu poderia ficar aqui falando só sobre isso, um monte de coisa. Mas eu tenho certeza que você já sabe o que eu estou querendo dizer com verdadeiramente boas obras. Então, em nome do amor ao próximo, a gente precisa fazer isso. A nossa honestidade e integridade precisa refletir
para as pessoas. Então, eu e você precisamos ser honestos, porque é o correto. Mesmo que os outros não estejam sendo, a gente é honesto, a gente é íntegro. Mesmo que os outros não sejam, a gente continua sendo. Por quê? Porque é isto que será refletido como luz. Vivemos de maneira que as pessoas, ao nos observarem, e é isso que Jesus está dizendo, percebam algo diferente em nós e eles se sintam atraídos para também experimentar aquilo. O que é que está acontecendo na vida daquela pessoa? Então, nesse contexto atual, dos nossos dias, dos meus dias, dos seus dias, a luz cristã também pode e deve, ser entendida como a nossa capacidade de influenciar as áreas de educação, da política, da arte, da cultura, da ciência. E às vezes a gente, não vamos se meter com essas coisas, não. Não estou dizendo, irmãos, que é para a gente ir lá, mas nossa postura diante de todas estas áreas precisa ser a mesma. A gente precisa estar envolvido na educação. A gente não pode deixar. A igreja cristã no Brasil, ela fez isso. Ela entregou a educação pública, principalmente na mão de quem não tem interesse de preservar a moral e os bons costumes. Essa é a verdade. Nós temos que dar a mão à palmatória e dizer, a gente falhou. E assim como na educação, na política, na arte, na cultura, na ciência. Então, o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, ele precisa ser luz, estando também inserido nesses ambientes e influenciando esses ambientes. Não se trata, irmãos, e aqui eu quero grifar, põe em negrito aí. Não se trata de impor a nossa fé aos outros, porque nós somos acusados disso. Mas não é isto. O verdadeiro cristão nunca impõe a sua fé a ninguém. Há 2000 anos, mais de 2000 anos, nós não impomos a nossa fé às outras pessoas. Tanto que os outros continuam a praticar. Mas estão querendo sim, e é bom que se diga isto, estão querendo impor a nós que nós não podemos ter a nossa fé. Por isso, ser luz implica em não impondo a nossa fé a ninguém. Ninguém tem que aceitar Jesus como Senhor de sua vida e viver para Jesus e adorar a Jesus e glorificar o nome de Deus. Se o próprio Deus não obriga a isso, não somos nós que o faremos. Mas eu e você, enquanto filhos de Deus, precisamos ter uma postura clara para que as pessoas vejam em nós o que nós cremos. Então a gente não pode ficar com esse medinho que a gente tem tido, E, olha, isso não é politicamente correto, aceitável. Não é para a gente, para os outros, é. Pense sobre isso. Então, repito, porque quero que fique em negrito, não se trata de impor nossa fé a ninguém, mas de viver com excelência e amor em todas as áreas da vida, trazendo transformação através da presença de Cristo em nós. Mais uma vez, o agente de transformação não somos eu e nem você, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é o Consolador, aquele que o próprio Cristo disse viria e veio para nos capacitar e fazer de fato de nós esta luz que ilumina, que clareia, que deixa claro, evidente para as pessoas que estão também nesse trajeto da vida humana, entendidos do que realmente é bom, o que realmente vale a pena. Então a pergunta é, irmão, estamos nós escondendo a luz que Cristo colocou em nós? Ou nós estamos permitindo que ela brilhe como ela deve brilhar e colocando esta luz evidente de tal maneira que ela clareie tudo e torne clara e visível todas as coisas, apontando então para Cristo? Por fim, quero falar sobre o propósito de ser sal e luz. Qual é o propósito de ser sal e luz? Evidenciar que a gente é um grupo influente na sociedade? Não. Não foi essa a proposta de Jesus. Os discípulos, os judeus, como falei, eles esperavam um Messias político e Jesus disse, não, vocês estão enganados, não vim para isso, meu negócio não é esse. E o nosso negócio não continua a ser este. Ele não quer que as pessoas nos vejam, que as pessoas fiquem aí,
tal, a gente isso, a gente aquilo, olha, tal, a gente está influenciando aqui, temos um presidente da República evangélico. Que interesse a gente tem em ter um presidente da República evangélico? Se for para ele, for dar escândalo lá, melhor que não chegue lá. Ah, nós temos um evangélico, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Vou até evitar de citar para você não fazer associação. Mas, irmão, não é isso. Não se trata de a gente ter um lugar, né, na sociedade, uma posição na sociedade. Não. Trata-se de nós glorificarmos a Deus. O objetivo de sermos sal e luz é para que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja glorificado. Não é para a nossa própria glória. Então, as boas obras não são para nos exaltar, ou para dizer, como são bonzinhos aqueles batistas da Igreja Batista do Novo Mundo. Não, mas para revelar o caráter de Deus em nós, para que o mundo creia, é isso. Quando as pessoas olham para os discípulos de Jesus, olham para nós, não é? Elas precisam encontrar em nós amor, generosidade, paz, justiça. Eles devem reconhecer que isto vem de Deus. Então, irmãos, se alguém olha para a gente e ele começa a admirar a gente, está errado. Ele precisa olhar para a gente e falar assim, puxa, Deus existe. Entendeu? As pessoas precisam olhar para nós e dizer assim, não, Deus existe. Eu estou vendo na vida dessa pessoa aí. Desta forma, então, eles vão glorificar a Deus. Então, vivemos neste mundo, onde as boas obras são muitas vezes vistas como simples ações humanas e usadas. Isso que dói no meu coração. Isso que rasga meu coração. Essas boas ações, essas boas obras, são usadas para manipular os mais necessitados. Nós deveríamos cuidar do mais necessitado. Nós deveríamos prover, nós deveríamos ajudar. E as pessoas manipulam, escravizando as pessoas naquela situação. Mas para nós, os cristãos, não deve ser assim. Cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, fazer boas obras, elas devem ser reflexos do caráter de Deus em nós. Nós fazemos porque eles são os nossos semelhantes. E nós queremos vê-los bem. E a gente vai ajudar. E não só os nossos, porque, irmão, o mundo é individualista. Lá fora é assim, opa, isso aqui é meu grupinho, a gente se ajuda aqui e tal. Mas, irmão, no meio do povo de Deus não pode ser assim, não. O Jean é dos meus, então o Jean não, irmãos. É para todos, a gente ajuda a todos, a gente estende a mão a todos. Nosso comportamento deve apontar para Ele, para o Deus eterno, para Jesus Cristo. E o impacto de nossas ações, ela deve ser também para a glória de Deus. Então, quanto mais eu e você pudermos impactar o mundo, a sociedade, a minha família, a sua família, né, o nosso arredor, quanto mais impacto a gente puder causar, amém, porque o Senhor será glorificado, e tem que ser esse o propósito. Não pode ser para a nossa própria reputação ou reconhecimento. Então a gente deve se perguntar, olhar para dentro da gente e se perguntar. As pessoas que olham para a minha vida, eles veem a luz de Jesus ou eles estão vendo a minha luz própria? Eu conheço uma pessoa, acho que Berenice também, agora na hora que falar, ela vai identificar, que ele ajuda a pessoa, mas faz questão de, num determinado momento, cobrar a ajuda que ele deu. Eu te ajudo, mas você fica aqui, ó, na minha mão. Será que é essa ajuda que Jesus está se referindo? Será que é esse tipo de luz que Ele quer que a gente seja? Então, eu e você precisamos viver de tal forma que realmente as pessoas olhem para nós e possam glorificar a Deus. Então, responda essa pergunta. Coloque aí na primeira pessoa. Eu estou vivendo de tal maneira que minha vida aponta para a grandeza de Deus? Com isso eu concluo. Com isso eu concluo dizendo, ser sal e luz do mundo é um chamado radical, não é verdade? Mas também é poderoso. É um chamado radical e poderoso. Jesus nos chama para sermos pessoas isoladas, para não sermos pessoas isoladas e conformistas. Ele não quer que a gente fique lá isoladinho, não, eu tenho a minha fé aqui e tal, quietinho, não. A gente precisa, eu sou um discípulo de Jesus. E a gente não deve se conformar com este mundo. Mas ele nos chama então para vivermos de maneira que nós, com o nosso jeito de viver, com o nosso modo de viver, possamos impactar o mundo
ao nosso redor. Como sal, devemos preservar o que é bom e trazer sabor à vida das pessoas. Como luz, devemos iluminar a escuridão apontando para a verdade, Jesus, e refletindo, então, desta forma, a glória de Deus. Esse nosso mundo, que precisa desesperadamente de sal e luz, digo, neste mundo que precisa desesperadamente de sal e luz, o Senhor Deus conta comigo, contigo. Em uma época em que a corrupção, o desespero, a ignorância espiritual e outras coisas tantas que eu poderia citar, estão cada vez mais em alta, eu e você somos chamados para fazer a diferença, sendo exemplos vivos do amor de Deus em ação. Então, irmão, irmã, querido, querida, você que está aqui, você que está em casa, você que me ouve, presta atenção. Vamos, sim, vamos nós, eu e vocês, permitimos que as nossas vidas sejam de fato salgadas pelo sal de Jesus e a gente, a partir daí, salguemos os que estiverem ao nosso redor. Vamos permitir que a luz de Jesus nos ilumine e a partir daí iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Para que o poder de Cristo seja evidenciado. Para que através da minha vida e da sua vida, outros possam receber o Salvador, Jesus Cristo, em suas vidas. E tê-lo como Senhor de suas vidas e glorificá-lo. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude para sermos sal e luz nesta terra, com propósito claro e definido, glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Queria convidar você a curvar a sua cabeça aí no seu lugar e orar comigo. Orar comigo, dizendo assim: Deus, eu quero ser sal e luz. Obrigado porque o Senhor veio não para instituir um reino humano transitório, temporal, militar, mas obrigado que o Senhor veio para implantar, Senhor Jesus, um reino espiritual, e o Senhor me inclui nisso. Eu quero ser esse tipo de pessoa, quero ser esse discípulo que agrada o teu coração. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho, pela obra de Jesus em nós, pelo chamado para sermos sal e luz neste mundo. Pai, o nosso mundo, a nossa sociedade humana precisa encarecidamente, Paizinho Santo, de sal e luz. Pai, a começar em mim, quebranta os nossos corações e nos ajude a ser, a partir do lugar onde estamos plantados pelo Senhor, sal e luz. Para que as pessoas possam glorificar o teu nome, Pai. Não queremos glória para nós, não somos dignos dela. Mas queremos, Pai, que as pessoas, ao olharem para nós, possam encontrar o Senhor e terem as suas vidas também transformadas, como nós um dia tivemos o privilégio de receber o Senhor Jesus em nossas vidas e ter a nossa vida toda transformada. Ajuda-nos a viver, Pai, desta maneira, de tal maneira, que as nossas ações realmente reflitam o caráter, a glória do Senhor. Dá-nos, Senhor, a nós que estamos aqui agora ouvindo essa palavra, a tua igreja neste lugar, a tua igreja espalhada por toda a terra. Dá-nos a coragem, Pai, para sermos testemunhas autênticas do teu amor e da tua graça. Pai, que nossas boas obras reflitam o teu querer e nos conduzam, Pai, para realmente ajudar aqueles que mais carecem e conduzi-las ao Senhor, para que de fato, Deus, aqueles que estão ao nosso redor possam ver a tua obra em nós e glorificar o teu santo nome. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.